conceituação é posterior à experiência. E às vezes a gente vai fazer alguma coisa e fala, meu Deus, mas como é que eu justifico isso? Né? E aí, estar no grupo, criar esse lugar, é uma proposta de vamos se divertir fazendo isso, né? Vamos entender o processo também, vamos se divertir fazendo isso. E depois a gente pensa junto. Tá rolando? A gente queria, dentro da proposta do nosso filme, toda vez que a gente estiver filmando, a gente dá a câmera para vocês, para, se vocês quiserem filmar alguma coisa dos cadernos, ou filmar uma imagem que vocês acham legal, ou filmar a gente, filmar a câmera. Daí a câmera fica aqui, se vocês tiverem alguma vontade de filmar. Como a gente entra nessa relação de uso da imagem na intervenção artística e qual é o resultado que produz a intervenção, na visão deles, né, enquanto interventores. E, paralelamente a isso, a gente contar como é o modo de produção das ideias, no meio disso. Assim. E daí você vai fazer como na rua? Você ainda não sabe? A gente tá conversando agora, né? Eu acho que eu vou trazer uma mesinha, 2 cadeiras. Vou pensar numa placa, que eu ainda não sei bem se... Escrevo carta. Vou pensar numa placa que... Se você deixar claro assim, escrevo cartas que não serão entregues. Daí a pessoa já chega sabendo que aquilo ali não vai ser recebido. E daí ela pode se desabafar mais. Ela pode falar o que ela quiser, porque a outra pessoa não vai receber. Isso é muito legal, né? Cara, isso é muito legal. É justamente isso, é um outro comprometimento, né? Às vezes você quer muito falar pra uma pessoa uma série de coisas, mas você só vai falar pra ela porque você sabe que ela não vai receber. Uhum. Eu tô aqui na galeria do Tuque e eu tô reparando um pouco no espaço e vendo como que eu poderia compor com o espaço ao colocar as cartas e fazer a instalação das cartas aqui. E uma coisa que eu fiquei pensando, que eu acho bacana registrar, é que o Tuque, ele já é um lugar que já tem uma tradição de arte urbana, né? Ele tem um teatro do lado, que toca bastante música, e do outro lado tem bastante coisa de arte, assim, tem exposição, tem essas galerias e tal. Então, sempre tem várias coisas. Tanto que ali na entrada, como eu comecei a filmar logo no início, tem aqui todos os lambes colados, né? E como que uma coisa que eu preciso pensar bem é em como jogar com esses elementos que já estão aqui, né? Como compor com eles também. Ju, a gente queria saber, na verdade, como começou o teu interesse pela intervenção urbana e a partir da intervenção que você teve contato com o Condonde, como que foi esse processo, assim?
eu já entrei em contato com ele por conta disso, que o meu interesse pela intervenção urbana surgiu de uma prática que não era para ser intervenção urbana, mas que acabou virando, porque a gente estava na rua. E aí quando a gente falou, então nos interessa pesquisar intervenção urbana, aí tinha um grupo de pesquisa de intervenção urbana. E aí eu entrei no grupo logo no início, assim. Eu acho que um pensamento acadêmico sobre intervenção urbana, nos moldes do que os grupos têm feito hoje em dia, é ainda algo muito recente. Tem muita pouca coisa escrita sobre. E quando se tem algo escrito sobre isso, ele não fala exatamente do que os grupos têm feito. De pensar a rua, um modo de pensar a rua, que é o modo que as nossas intervenções se pautam, assim, pensando a cidade como um lugar em praxis, que só existe na praxis, né? A cidade não é anterior às pessoas que praticam a cidade. A cidade é uma prática. Isso muda a forma como você vê a cidade e, consequentemente, muda as propostas que você vai fazer de intervenção urbana na cidade. Então, é um processo de retroalimentação mesmo. Aquilo que você lê interfere naquilo que você constrói enquanto trabalho artístico, as percepções que você tem do seu próprio trabalho são modificadas com contato com a referência. É sempre esse processo de construção de conhecimento a partir, né, desse diálogo contínuo, assim, com as referências. Com certeza eu pretendo continuar trabalhando com isso, assim. Eu quero ser uma artista que também faz intervenção urbana, sabe? Claro que eu quero fazer teatro, eu quero ser atriz, mas eu também quero ter um trabalho de intervenção urbana, uma pesquisa de intervenção urbana continuada, assim. Então, no começo, quando eu entrei, a gente fazia algumas leituras, né, de alguns teóricos sobre o assunto, sobre o espaço público, sobre cidade. E daí eu acho que a nossa principal bibliografia do grupo é o livro do Hakim Bey, o Terrorismo Poético, Caos e Outros Crimes Exemplares. A gente leu, a gente discutiu algumas coisas, e o Diego propunha algumas ações que a gente ia experimentando na prática. Acho que eu acabei esquecendo de falar, né, porque essa parte que vocês entraram, na verdade, da metodologia do grupo, foi algo que o Diego trouxe de como o grupo está acabando agora, né, institucionalmente, o projeto de pesquisa que ele fez na FAP durava 2 anos apenas, vai acabar agora. Ele queria fazer uma amostra das intervenções onde cada artista pudesse fazer uma intervenção de acordo com as suas idiosincrasias, mais de acordo com o que gostaria de fazer. Por isso ele propôs a ideia dos cadernos, de fazer essa proposta no caderno e cada um ir comentando e discutindo todas as propostas, assim. Então acho que a gente não tem muito uma metodologia de grupo que ficou desde o início até o fim, assim. A gente foi pensando assim as demandas e a gente tem um monte de gente nova, o que a gente vai fazer agora e tudo mais. E eu acho que isso muito parte do Diego também, como coordenador. Eu acho que ele é o maior propositor desses modos de agir do grupo, assim. Mas a gente sempre tem a liberdade, pensei em fazer alguma intervenção, alguma coisa, vamos lá e fazemos. Mas a ideia geral do que eu pensei como proposta, que eu acho mais interessante falar, assim, do que ler alguma coisa, porque eu fui assaltado 2 vezes em 2 semanas, há um tempo atrás, e eu lembrei de quando eu estava na escola, que um policial veio me dar uma palestra, assim, na sala de aula, e ele falou sobre o assalto, assim, ele falou, tem 3 componentes do assalto, tem o assaltante, a vítima, esses 2 sempre vão ter, e tem a oportunidade, que vocês devem tomar cuidado para que não tenha, e age de tal maneira quando o assalto acontecer e tudo mais. E eu fiquei pensando nisso, e eu acredito que o assalto ele está dentro da ordem, né? Ele está fora da lei, mas ele está dentro da ordem, porque já está tudo estabelecido e tudo mais. E a partir dessas questões é que eu elaborei minha proposta de intervenção.
diz o Caio, estou mais interessado no que essa ação pode expressar de mais humano e não de poético. Penso que muito do que move uma pessoa a roubar ou furtar é uma intrincada relação entre a necessidade e a criação do capitalismo da infelicidade pelo não ter, criada artificialmente para produzir a continuidade do consumo. A gente está com o seu caderno, então a gente faz uma proposta, né, de intervenção. A gente queria fazer uma proposta em vídeo, não escrita, mas em vídeo, né, já que a gente está trazendo o audiovisual, trazendo a câmera, o gravador, de fazer uma intervenção com base nessa experiência que você teve do assalto aí, né, nesse espaço da vítima, do agressor e da oportunidade, e encenar um assalto, né, em que nós seríamos os assaltantes, você seria a vítima, mas que seria uma ocasião de subverter essa ordem do assalto, em que você pudesse colocar, enfim, pudesse agir da maneira que você quisesse, assim, né, fantasiando, assim, fazendo de forma livre, da maneira que você quisesse, improvisadamente ali na hora, e a gente estaria gravando essa intervenção daí. A gente vai ser a câmera, né, o ladrão vai ser a câmera e o olhar, né, do ladrão. Então... Uma câmera subjetiva. E aí, malucão? E essa mochila aí? Muito massa essa mochila. Passa a mochila aí, meu irmão. Passa a mochila, perdeu, meu irmão. Petríficos totalos. Acho que é interessante pensar em alguma intervenção que tenha o vídeo como parte constitutiva, assim. Até para que o vídeo não viesse espetacularizar uma intervenção que não era, que não nasceu com esse vídeo, entende? E ela viesse a contribuir, entre aspas, negativamente. A gente um dia teve uma ideia de fazer uma intervenção. E a ideia que a gente experimentou para ser filmado era a ideia de entrar em um terreno que tivesse fechado, de preferência que já tenha tido uma casa e que tenha resquícios dessa casa, mas não necessariamente, mas preferencialmente. Então, meio que ocupar esse terreno durante algum tempo com interações físicas, corporais, estados de presença que se comuniquem com a dança, mas que não se reduzam a ela. Né? Então, dança no sentido talvez um pouco mais amplo do que a dança passo, do que a dança coreografia. A dança estado, a dança estado. A ocupação mesmo desse lugar. É uma ocupação que se
estudar dança, de uma maneira mais ampla. O grupo não vai ser a mesma coisa depois de vocês. Da mesma forma que vocês vão mudar o grupo. E algumas mudanças talvez sejam radicais. Né? O relatório que a Cássia manda pra gente no final do ano muda várias coisas da relação do grupo. Por mais que a gente não queira, muda. Uma das coisas que eu fiquei pirando foi no fato de que você disse: nas reuniões do grupo eles não se chamam de quando-onde. A gente conversou muito sobre isso. Sobre o que isso falava do grupo, o que isso não dizia, como é que isso aparecia, quando aparecia, como apareceu, né? E acho que a gente repensa e refaz a nossa ação a partir disso. Então, eu estou muito interessado nessa modificação que vocês fazem para o grupo. Mas eu acho que
consigo ver vocês como alheios ao grupo, assim. Vocês fazem parte. Eu particularmente eu gostei assim, do vídeo e eu achei mais interessante se a gente for pensar o lugar em que ele foi pensado, né, que é dentro da antropologia, é justamente o como ele foi feito, né? E também o como ele foi feito e o como ele foi apresentado. Que o que interessa é como as relações se dão, né? Porque digamos que esse que é um foco mais antropológico, digamos assim, de fazer um vídeo, por exemplo, né? É o processo, digamos assim. Eu acho que ele é um vídeo bastante processual, né? Porque ele explicita o processo de fazer um vídeo. E aí, nesse sentido, ele é um exercício de metalinguagem, né? Então, de certa forma, eu acho que esse vídeo diz mais desse encontro do grupo com vocês do que do grupo ou de vocês. A questão do vídeo é interessante, além da questão da pesquisa, né, que é o que me identifico ali vendo. Uma coisa do vídeo é interessante, que é essa possibilidade de se ver em perspectiva, de ver um lugar do trabalho que eu lembraria provavelmente muito diferente do que esse vídeo mostra que foi. Eu achei que o filme foi o resultado de um encontro assim, entre esse grupo de intervenção, de pesquisa sobre intervenção urbana e vocês que estão estudando antropologia e isso foi uma experiência para vocês, né? Eu vi dessa maneira, né? De como chegar aqui fora em um grupo e entender como ele funciona, mas esse levantamento de dados que vocês fazem não é um levantamento de dados, é uma produção de dados, né? Porque há uma contaminação a partir do momento que há esse encontro. Assim. E aí pensar, por consequência, o que mudar, me parece que é relacionar aquilo com um modelo que não faz parte daquilo. O vídeo veio como uma diferença, ele é uma diferença. Ele é uma diferença potente desde o princípio, assim, desde as primeiras conversas sobre o que é esse vídeo, o que é vocês no grupo, como é que eles se dão, até quando a gente olhou o resultado final, e aí a gente, né, o quanto isso diz ou não diz da gente, e aí o que ele trazia de mais interessante sempre foi esse não se encaixar ao modelo. Então dizer que eu mudaria é dizer que eu gostaria de encaixar ele a um modelo, que eu acho que é o que ele tem de mais interessante, ele ia se perder, que é dele não se encaixar. Acho que o que eu melhoraria especificamente no vídeo é a minha parte. Porque acabou que, no fim das contas, eu tava com esse gravador, eu acho, ou um gravador parecido com esse, na mão. E eu percebi o quanto eu estar com uma câmera e um gravador num espaço
que está ali numa fronteira entre um público privado, estava chamando demais a atenção das pessoas, né? E aí, perceber esse olhar das pessoas, assim, ao invés de eu, enfim, conseguir encontrar uma forma de me relacionar com isso que estava acontecendo e transformar isso numa potência para o próprio vídeo, né? Eu me fechei. E aí o me fechar foi justamente falar cada vez mais baixo, e aí não dá pra ouvir o que eu falo, né? Que é uma pena. Então acho que o que eu mudaria especificamente é isso, assim. Essa parte inicial, que ficou bem no começo, né? O que pode ser, se a gente for pensar, então talvez eu mudaria essa parte e talvez eu não colocaria ela no começo. Porque daí talvez seja um começo meio trágico. E aí as pessoas não têm coragem de continuar vendo o vídeo. Né? Então. Acho que talvez vocês tiveram muita coragem, né? Vocês pegaram um problema, assim, de... Quando a gente fala de intervenção urbana e tal, e da urbe, da cidade, é algo que está em constante transformação, em constante mudança. Todo esse movimento, essa mutabilidade constante, ela existe no vídeo, porque o vídeo capturou isso. Então, a cidade, ela marcou o vídeo, mas agora como o vídeo marca a cidade? Isso é uma pergunta que eu deixo.